Amados, abrimos a palavra do Senhor em João capítulo 14, versículo 3. Nós, irmãos, como foi anunciado para os irmãos em preparação para o dia do Senhor, nós meditaremos nessa manhã num tema, numa doutrina, numa verdade e muito importante para a nossa vida, que é o conhecimento experimental de Cristo. Não é uma exposição da palavra do Senhor no sentido que a igreja está acostumada, né, as pregações sequenciadas, expositivas, mas o se debruçar sobre um tema a partir de vários textos da palavra do Senhor, importantes para nós. Leamos, irmãos, João capítulo 14, versículo 3. João capítulo 14, versículo 3. Diz assim, queridos. Perdão, irmão, desculpa, é João 17, 3. João 17, 3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Amém, irmãos. Vamos orar mais uma vez. Ó Pai, essa é a vida eterna, Senhor, que nós conheçamos a ti e ao teu Filho Jesus, a quem tu enviaste. Dá-nos, Senhor, a graça de termos sólido e marcado em nosso coração essa verdade do conhecimento experimental, do verdadeiro conhecimento de Jesus, Senhor. Nós oramos em nome dele. Amém. Queridos, conhecer a Cristo, irmãos, profunda e verdadeiramente é a coisa mais importante da vida do ser humano. Sem dúvida, nós podemos falar isso sem titubear, sem nenhum receio. Essa é a coisa mais importante da vida de um ser humano. Hoje, irmãos, nós veremos o porquê de essa coisa ser conhecer a Cristo ser a coisa mais importante. O porquê que essa tem que ser a nossa meta diária. Nosso objetivo diário é conhecer a Cristo de uma forma efetiva. Qual a importância disso, então, irmãos? Primeiramente, queridos, antes de nós vermos sobre esse conhecimento de Cristo, nós precisamos nos perguntar o que é conhecer na palavra de Deus, né? Primeiro, o que é conhecer para a Escritura Sagrada? O que é conhecer algo para a Escritura Sagrada? O conhecimento, irmãos, na Escritura Sagrada não é simplesmente ser apresentado a alguém ou alguma coisa ou receber a informação sobre alguém e alguma coisa. Não é um simples ato da razão ou simples obtenção de conhecimento ou de dados ou de informações. Ter apenas informações não é conhecimento conforme a Escritura Sagrada ensina. Conhecer nas Escrituras, irmãos, envolve conhecer factualmente, envolve conhecer informações, porque não há conhecimento verdadeiro sem isso. Por isso que nós falamos, não é apenas isso. Isso é também. Se nós não tivermos isso, nós não temos o conhecimento verdadeiro. Mas não é apenas isso, vai além de ter informações, irmãos. Um dos maiores exemplos e ilustrações do que a Bíblia fala sobre conhecer, irmãos, é quando ela faz o uso dessa expressão, dessa palavra, né, conhecimento ou conhecer, aplicado de uma forma eufêmica às relações sexuais entre marido e mulher. Por exemplo, se vocês forem comigo para Gênesis capítulo 16, versículo 4, Gênesis 16, 4. Outras versões, né, ele coloca aqui, versículo 4. Ele a possuiu e ela concebeu. Outras versões colocam exatamente assim. Ele a conheceu e ela concebeu, né? Abraão conheceu H, ou ele possuiu H. Qual é a ideia aqui eufêmica? Ele teve relações com ela. E aí, esse uso da palavra conhecimento, irmão, nos mostra a ideia que a Escritura tem de conhecimento. É um conhecimento experimental, não um conhecimento de que sabe o que é uma maçã, mas o conhecimento que prova a maçã, que come a maçã. Portanto, irmãos, conhecimento para a Escritura envolve o ser exposto a uma informação ou a alguém, mas também a experimentar, a sentir, a possuir uma íntima relação com aquilo que é conhecido. Com aquilo que é conhecido. É o que os puritanos, irmãos, e os presbiterianos chamavam e chamaram na história de conhecimento experimental. E essa expressão ela foi criada exatamente para fazer uma distinção entre um conhecimento meramente informacional, meramente cognitivo, eu tenho acesso a informações, de um conhecimento que vai além, que
pega essas informações e experimenta ela. E tem uma relação com ela. Veja, querido, a diferença que o nosso Senhor faz. Vá comigo para João 7, 28. O nosso Senhor ele faz uma diferença muito clara entre esses dois tipos de conhecimento no uso que ele faz do seu discurso com os judeus. Versículo 7, 28 e 29, ele diz: Pois Jesus, pois, enquanto ensinava no templo, clamou dizendo: Vós não somente me conheceis, mas também sabeis de onde eu sou. Eu não vim porque eu de mim mesmo quisesse, mas aquele que me enviou é verdadeiro. Aquele a quem não conheceis, eu o conheço, porque venho da parte dele e fui por ele enviado. Veja, irmãos, começa a haver um debate acerca de quem é Jesus no meio dos judeus, por ocasião da festa dos tabernáculos. E aí, um deles assim, o Messias, nós não sabemos de onde ele virá. Esse Jesus, nós sabemos de onde ele vem, nós sabemos quem são os pais dele, nós o conhecemos. Aí Cristo responde, sim, vocês me conhecem, vocês sabem de onde eu vim, mas vocês não conhecem aquele que me enviou. Aí quando nós vamos para João 8, e aí você pode falar assim, mas eles não eram judeus, eles não conheciam Deus Javé, aí que nós começamos a entender que o conhecimento de Deus é para além da informação, e Cristo vai aprofundar isso agora em João 8, 19. Ele diz, João 8, 19, então eles perguntaram, onde está teu pai? Respondeu Jesus, não me conheceis a mim, nem a meu pai. Se conhecesseis a mim, também conhecerias a meu pai. Então, veja, irmãos, ele acabou de falar no capítulo 7 que os judeus o conheciam. Agora, no capítulo 8, ele diz que os judeus não o conheciam. E nas duas situações, ele afirmou que eles não conheciam a Deus. O que ele está dizendo, irmãos? Na primeira situação, é sim, vocês me conhecem, vocês sabem minhas informações, vocês sabem de onde eu vim, meus pais, o número da minha casa, vocês sabem essas coisas. Vocês têm meras informações. Aí agora ele está falando de um conhecimento para além disso. Vocês não me conhecem. Porque se vocês me conhecessem verdadeiramente, vocês conheceriam ao meu Pai. Vocês não têm como conhecer a Deus Pai, sem ser por mim, se vocês não me conhecem, vocês não conhecem a Deus. Aqui, então, irmãos, é posta a diferença entre esse conhecimento experimental e o conhecimento informativo. Pode até ser dito que você conhece informativamente a Jesus Cristo, mas se não conhece experimentalmente, nada serve essa informação. Quantos não são, irmãos, que conhecem que Jesus Cristo veio sobre a terra? Quantos não são mergulhados na nossa cultura de um Natal paganizado, ainda assim recebem a informação de que Jesus nasceu, ainda que não seja na data que se fale que ele tenha nascido? Quantos não se falam da Páscoa por uma cultura romanista? Eles sabem da existência de Cristo, sabem que ele veio, mas não o conhecem, além de conhecer mal as informações acerca dele. O conhecimento informativo, irmãos, deve levar ao conhecimento experimental. Se eu tenho a informação, mas eu não experimento aquele de quem está sendo falado, eu não o conheço. Thomas Boston, irmãos, um puritano escocês presbiteriano, eu compartilhei há algumas semanas um trecho do seu estudo que falava sobre o conhecimento experimental de Cristo. Eu vou citar novamente um trecho dele que é muito útil para nós na compreensão disso que nós estamos falando. Ele diz, veja, um mero conhecimento especulativo de Cristo e das grandes doutrinas do Evangelho, por mais laboriosamente adquirida e extensa que seja, é de pequena importância em si mesma e muito vaidoso e ineficaz se não for santificado e emanar um conhecimento experimental de Cristo. Além de um sentimento real da beleza, excelência e eficácia da verdade divina sobre o coração, um homem pode ter um conhecimento competente, ou melhor, muito extenso com as doutrinas inteiras da religião cristã, conforme estabelecidas na Escritura, e acerca das quais temos um excelente compêndio no Breve Catecismo de Westminster, o qual tenho me esforçado para explicar a vocês por muitos anos. Ainda assim, se vocês não tiverem um conhecimento experimental de Cristo, todo o seu conhecimento é em vão, quanto a salvação é de suas almas. Eu, portanto, venho como uma conclusão do todo para pressionar este conhecimento experimental sobre vocês como a única coisa que estará disponível para quaisquer fins salvíficos.
Se vocês não... Isso aqui, Boston, ele comenta depois de fazer uma exposição de anos do catecismo, para estudos sobre o catecismo para a sua igreja, para a igreja que ele pastoreava, e ele conclui o seguinte: se vocês não experimentarem isso, se vocês simplesmente guardarem informação no coração e na cabeça de vocês e não levarem um conhecimento experimental, vocês não vão ter nenhuma utilidade. E ele vai fundo. Nem serão salvos. Nem serão salvos. Qual tipo de conhecimento de Cristo nós temos, irmãos? Qual tipo de conhecimento nós temos buscado diariamente na nossa vida, na nossa caminhada com o Senhor? Um conhecimento que se contenta em apenas conhecê-lo mais informativamente, e pior quando nem isso se procura fazer, pior e terrível é isso, quando nem isso se faz, ou um conhecimento que é além disso, é conhecê-lo experimentalmente. Agora, a segunda pergunta, então, irmãos, é: por que conhecer a Cristo deve ser a nossa meta diária? Por que conhecer a Cristo deve ser o nosso maior objetivo nessa vida? Nós vamos ver algumas razões aqui, irmãos, a partir da palavra do Senhor. Primeiro, veja Filipenses, capítulo 3. A primeira razão, ela se encontra no próprio Cristo, irmãos. Além do que qualquer coisa, benefício para nós mesmos, ou malefício para nós mesmos se nós não o fizermos, nós temos a razão e a importância disso na própria pessoa de Cristo. Ele diz: sim, Filipenses capítulo 3, versículo 8. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Paulo se refere, irmãos, a conhecer a Cristo como algo sublime, a sublimidade, a excelência. Qual a primeira razão, irmãos, ou por que conhecer a Cristo é importante, irmãos? Porque Cristo é o mais desejável e maravilhoso objeto de conhecimento que nós podemos ter, irmãos. Cristo é aquilo que é de mais belo, como dizia um puritano chamado Rutherford. Junte 1000 mundos, os mais lindos mundos que você puder conceber na sua cabeça. Pegue o planeta Terra, leve ele à sua potência máxima de beleza, multiplique-o por 1000, por 2000, por 3000. Será algo extremamente belo, maravilhoso, sublime. Mas ele fala: nada disso se compara a Cristo e a beleza dele, a conhecê-lo. É maravilhoso, irmãos, conhecermos as coisas. E aqueles que amam o conhecimento pelo conhecimento sabem o prazer que há em conhecer as coisas acerca da criação e do nosso Deus. Mas maior sublimidade, maior prazer há em conhecer a Cristo experimentalmente, irmãos. Conhecer a Cristo experimentalmente, queridos, é como colocar um banquete para a nossa alma. Ela se farta. É dar à nossa alma esse banquete que ela tanto precisa. Cristo, irmãos, usando a própria parábola que ele fala, ele é aquele tesouro escondido no campo, e vale a pena nós darmos tudo que nós tivermos para obter aquele tesouro. Vale a pena, irmãos, nos esforçarmos diariamente para conhecer mais a Cristo experimentalmente, queridos. Você gosta de sentir prazer? Comumente nós gostamos, irmãos. Então, esse é o maior prazer que você pode ter para a sua alma. Conhecer a Cristo. Sem dúvida, é o maior prazer que você pode ter para si. Segunda razão e importância, irmãos, está em João 17,3, que nós lemos no início. João 17,3. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus, a quem enviaste. Por que é importante, irmãos, conhecermos a Cristo com um conhecimento experimental? Irmãos, Cristo disse que a vida eterna é isto. Se eu não tenho este conhecimento, eu não tenho a vida eterna. Conhecer a Cristo é a vida eterna. A vida eterna é conhecer a Cristo. E, obviamente, o que está pressuposto aqui, irmãos, é o conhecimento experimental. Não é, irmãos, como vimos, ter mera informação sobre ele, mas é conhecê-lo experimentalmente, isto é, saber correta e verdadeiramente quem ele é, a sua obra, e assim experimentar tais coisas em si. Se relacionar com esse Cristo de uma forma afetuosa. Por que conhecer a Cristo é tão importante, irmãos? Porque isso é a vida eterna. Não tenha esse conhecimento experimental e você não terá a vida eterna. Você se preocupa minimamente com o destino eterno da sua alma, porque a alma é imortal? Você se preocupa com isso? Então, conheça Cristo. Busque conhecê-lo experimentalmente.
Terceira importância, irmãos, o terceiro motivo. Efésios capítulo 1, versículo 16 e 19. Paulo diz, irmãos: não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Pai, o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminado os olhos de vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, para saberdes qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos, e para saber qual é a suprema grandeza do seu poder para com os crentes, segundo a eficácia da força do seu poder. Segundo a eficácia da força do seu poder. Por que é importante conhecer a Cristo, irmãos? Veja o que Paulo está falando. Conhecer a Cristo é conhecer a esperança do nosso chamamento. E tendo esse conhecimento de Cristo e da esperança do nosso chamamento, nós teremos ciência e experimentaremos do poder de Deus que opera em nós. Nós saberemos o poder que está operando em nós. Nós experimentaremos esse poder. Isso aqui, irmãos, Paulo coloca como motivo de oração. Eu oro para que vocês conheçam mais e mais a Cristo. Esse é o motivo de oração, irmãos, meu como ministro dessa igreja, do conselho, como os presbíteros, e tem que ser o seu motivo de oração. Que a nossa igreja conheça mais a Cristo. Que eu, individualmente, conheça mais a Cristo experimentalmente, irmãos. Conheça a Cristo e você vai conhecer o seu poder. Quarto motivo de importância. Paulo fala em Efésios 3, nós vamos voltar ao texto que foi iniciado lá, que foi citado no início das importâncias e das razões. Ele diz: sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer, e conhecer o poder da sua ressurreição, e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para que, de algum modo, possa alcançar a ressurreição dentre os mortos. Veja, irmãos, a relação que Paulo coloca entre conhecer a Cristo e a importância disso. Primeiro que ele diz, eu estou disposto a perder tudo para conhecer a Cristo. Eu, na verdade, deixei tudo de lado para conhecê-lo. Eu deixei toda aquela glória que eu tinha no judaísmo, eu deixei toda aquela posição social que eu tinha no meio da minha religião e da minha comunidade, eu deixei todos os privilégios políticos que eu tinha e que me aceita tem, o judeu junto com o Império Romano. Perdi tudo isso, deixei tudo isso, porque eu descobri algo mais sublime. Eu descobri algo melhor. Conhecer experimentalmente a Cristo. Ele fala, eu só posso experimentar o seu poder, ser conformado a ele no seu sofrimento e na sua morte, e de algum modo alcançar a ressurreição, tudo isso por meio do conhecimento de Cristo. Se eu conhecer a Cristo experimentalmente. Conhecê-lo assim, irmãos, Paulo diz, é ganhá-lo. Ele diz, eu quero conhecê-lo, e por amor de... Ele falou, eu perdi tudo por causa da sublimidade de Cristo. Por amor dele, eu perdi tudo para tê-lo. Então, percebe que são coisas correlatas. Conhecer a Cristo, ganhá-lo, tê-lo para si, são coisas intimamente ligadas, irmãos. Se para alcançar a ressurreição, Paulo quis conhecer a Cristo, irmãos, por esse conhecimento experimental, então, para termos a ressurreição, temos de conhecê-lo experimentalmente. Se eu não o conheço experimentalmente, eu não tenho a ressurreição. Quinto, irmãos, 2 Pedro, capítulo 2, 2 Pedro, capítulo 2, o apóstolo Pedro, ele diz o seguinte, Segunda Pedro, capítulo 2, e agora nós veremos alguns textos de 2 Pedro. O primeiro é esse quinto motivo. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Como pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele
que nos chamou para a sua própria virtude. Aqui, irmãos, é interessante que Pedro ele escreve num contexto em que estava crescente a seita gnóstica no meio do cristianismo. O gnosticismo era uma doutrina grega, da filosofia grega, e que caminhava por dois sentidos, né? Havia duas consequências, mas todas elas começavam com o mesmo ponto. A importância do conhecimento em detrimento de qualquer outra coisa. Então, porque o que importa é o conhecimento, é o espiritual, né? Eles diziam, porque a carne é má e o espírito é bom, então o que importa mesmo é conhecer cognitivamente, tem essas informações aqui. O que eu faço com o meu corpo não importa. Então, alguns iam e se entregavam o corpo a torturas, a privações, porque a carne era má, a matéria é má, a matéria é a criação do diabo, eles diziam. Outros entregavam a carne à perdição, à depravação moral, porque a carne é má, não faz mal, não tem problema algum que eu faço com ela. Ela é criação de Satanás, eu entrego para Satanás, a minha carne, mas o meu conhecimento não. O meu espírito não. Então, Pedro e João, já no final do primeiro século, nas décadas finais do primeiro século, ele já escreve nesse contexto, e você vai ver nas duas epístolas, em escritos dos dois apóstolos, essa ênfase no conhecimento verdadeiro. E ele começa a sua epístola falando sobre esse conhecimento, que o conhecimento de Cristo, o pleno conhecimento de Cristo, é onde, por meio do qual, a graça e a paz são multiplicadas. Não é um outro conhecimento, é esse pleno conhecimento. Não é simplesmente conhecer informações sobre ele, mas é experimentá-lo. É nisso que a graça e a paz são multiplicadas. Quanto mais conhecemos experimentalmente a Cristo, irmãos, mais temos dessa graça, mais temos dessa paz, mais elas se multiplicam sobre nós, o apóstolo está nos falando. E por meio desse conhecimento, irmãos, ele diz, recebemos tudo o que necessitamos para a vida e para a piedade. Tudo o que necessitamos para vivermos a vida de uma forma agradável a Ele. E para a piedade, vida e piedade, nós encontramos por meio desse conhecimento experimental de Cristo. Sexto, irmãos, ainda em 2 Pedro, ainda no primeiro capítulo, versículo 8, ele diz, por estas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, estas coisas é uma série de virtudes que ele veio falando anteriormente. Ele diz, como por exemplo, versículo 5, vós unindo toda a vossa diligência, associai a vossa fé, a virtude, o conhecimento, ao conhecimento, ao domínio próprio, ao domínio próprio, perseverança. Ele continua falando uma série de virtudes. Aí ele fala assim, existindo elas em vocês, elas fazem com que vocês não sejais, versículo 8, nem inativos, nem infrutíferos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, irmãos, o conhecimento de Cristo, ao lado das virtudes que dele vêm, nos impede de sermos infrutíferos e inoperantes. Isso é, nos impede de não vivermos aquilo que nós confessamos e professamos. Se nós conhecermos a Cristo, irmãos, experimentalmente, nós não podemos não frutificar. Quando nós conhecemos a Cristo experimentalmente, nós frutificamos. Paulo diz, estas coisas, no conhecimento de Cristo, elas vão nos impedir de sermos infrutíferos, afirmando de outra forma, de forma positiva. Estas coisas, junto com o conhecimento de Cristo, nos dão a certeza de que nós frutificaremos, de que nós viveremos aquilo que nós cremos. Tudo passa por conhecer a Cristo experimentalmente, verdadeiramente. Muitas, irmãos, muitas de nossas derrotas na luta contra o pecado ou da nossa estagnação espiritual se dá por não estarmos avançando no conhecimento experimental de Cristo. Não estarmos prosseguindo nele, queridos. Sétimo, então, queridos, ainda em 2 Pedro capítulo 2, versículo 20. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam arredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior que o primeiro. O que é que ele está falando aqui, irmãos? A ideia não é distinguir esse versículo, mas veja essa afirmação. É por meio do conhecimento de Cristo que vocês escaparam da contaminação do mundo. É por meio do conhecimento experimental de Cristo, irmãos, que nós escapamos da contaminação do mundo. E isso pode falar em dois sentidos, irmãos. Pode ser dito em dois sentidos. Primeiro, na conversão. Quando conhecemos a Cristo, e a nossa conversão é isso, é o primeiro ato de conhecer a Cristo experimentalmente. É quando Cristo é abraçado com a fé e não simplesmente é uma informação que é posta diante de nós. Nós somos
separados da contaminação do mundo. Nós somos chamados santos, mas isso também pode ser dito, tem que ser dito na santificação. Por meio desse conhecimento, eu sou preservado da contaminação do mundo. Quanto mais eu conheço a Cristo experimentalmente, mais eu sou preservado da contaminação do mundo. Oitava e última razão, irmãos, ainda em 2 Pedro, é o texto que nós lemos no início do nosso exercício devocional. 2 Pedro 3,18. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Amém. Crescer no conhecimento de Cristo, irmãos. Conhecer a Cristo mais e mais experimentalmente, queridos, é uma ordenança. Nós devemos fazê-lo. Não fazê-lo, irmãos, é pecar contra esse maravilhoso Cristo. Portanto, por isso que eu falei no início, é pecado conhecer apenas com as informações e não levar isso à experiência, não experimentar, não abraçar, mas também é pecado não conhecer informativamente, porque para experimentar você precisa conhecer esse Cristo que é revelado na Escritura Sagrada e não progredir nesse conhecimento. Ok, nós fomos expostos a ele, nós o conhecemos experimentalmente na conversão, nós temos que continuar avançando, crescer na graça e no conhecimento. Aliás, irmãos, no contexto aqui de Pedro, crescer no conhecimento experimental de Cristo é o caminho dado por Deus para não sermos influenciados pela falsa doutrina e por homens ímpios. É o que ele vem falando, é o que ele falou no versículo 17. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis, antemão, acautelai-vos. Não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, dos homens ímpios que ele acabou de falar, os falsos profetas, descaiais da vossa própria firmeza. Antes, ou seja, para não serem arrastados, em vez de serem arrastados, antes cresçam na graça e no conhecimento de Cristo. Quanto menos, irmãos, quanto menos nós crescemos nesse conhecimento experimental, mais vulneráveis ao erro e à falsa doutrina nós somos, mais facilmente levado nós seremos. Tudo isso, irmãos, de tudo isso vem duas implicações. A primeira, queridos, é que quem não conhece experimentalmente a Cristo dessa forma, quem não conhece a Cristo assim, experimentalmente, não tem nada de espiritualmente bom. Sendo mais claro, irmão, sendo mais específico, as falsas religiões que ou negam a Cristo ou desfiguram o seu ser, elas são isso, falsas. Não há meio termo, irmãos. Não é ecumenismo com as falsas religiões. Não é que elas adoram o mesmo Deus de uma forma diferente. Nós adoramos a Deus, o muçulmano adora Allah e assim vai. Não é o mesmo Deus adorado de forma diferente. São deuses radicalmente distintos. É o Deus vivo e verdadeiro contra os falsos deuses. Não há santidade. Há apenas leis de homens. Nessas falsas religiões não há esperança. Há apenas enganos vãos. Não há caminho de salvação. Há apenas mais uma estrada para a perdição enfeitada com o esforço humano. Se não conhece a Cristo experimentalmente, Cristo falou para os judeus que tinham a revelação da antiga aliança. Os judeus que tinham memorizado vários textos da antiga aliança. Vocês não conhecem a meu Pai porque vocês não me conhecem. O Pai designou isso. Só se pode conhecer a Trindade por meio de Cristo. Segunda implicação, hein, queridos? Se isso é tão importante, irmãos, se conhecer a Cristo experimentalmente é tão importante, queridos, esse deveria ser o esforço de todo ministro, de todo o conselho e de toda a igreja local. Tudo na igreja, irmãos, deve ser voltado para isso. Aliás, explicitamente, o Senhor Jesus Cristo, por exemplo, falando com o apóstolo Paulo, diz para ele em Atos capítulo 9, que ele estava o chamando para ser pregador dele, para anunciar o nome dele entre os gentios. Paulo fala a mesma coisa em Romanos capítulo 6, 25, 1 Coríntios capítulo 2, 2, nada é o que saber entre vós, senão Jesus Cristo e este crucificado. Então, um puritano, não lembro agora se Richard Baxter ou Richard Sibbes, ele diz, se pregarmos a Cristo aos pastores, eles dizem,
Se pregamos a Cristo ao nosso povo, ao povo de Deus, então pregamos tudo. Esse, irmãos, é o meu desejo e objetivo como ministro da palavra, do conselho dessa igreja. É isso que a igreja deve buscar no ministério da palavra. É isso que a igreja deve se esforçar individualmente para obter. É para isso que tudo na igreja local deve ser ordenado, deve ser conduzido para alcançar esse ponto. Todo esforço é para conhecer mais a Cristo experimentalmente. Nós não gastarmos energia com coisas tolas. É para isso que nós visamos a evangelização. É isso que vale a pena, para o qual nós jamais olharemos para trás e diremos, como me arrependo de ter perdido tempo com isso. Quantas não são as coisas, irmãos, que mesmo em igreja local a gente olha assim, como me arrependo de ter perdido tempo com aquilo. Hoje eu sei como aquilo era pífio, como aquilo era superficial, mas se esforçar para conhecer a Cristo e fazer com que tudo na igreja gire em torno disso, é ter a certeza absoluta de que nós vamos olhar para trás e não vai haver um só resquício de arrependimento. Não jamais olharemos para trás se nós nos esforçamos em conhecer a Cristo experimentalmente como igreja e dizer, eu me arrependo. Igreja, ou melhor, igrejas que tornam qualquer outra coisa mais importante, explícita ou implicitamente, se excluem daquilo que é essencial para a alma do povo de Deus. Muita energia é dada para aquilo que não terá verdadeiro resultado. Ou melhor, verdadeiro e piedoso retorno para a alma do povo de Deus. Agora, investamos nosso tempo, o nosso esforço, a nossa energia, o nosso coração, tudo o que nós somos em conhecer mais a Cristo. E então nós veremos, irmãos, que foi o nosso esforço o maior e melhor investimento nesta vida e na vindoura. Pessoas que escolhem, por exemplo, igrejas sem buscar isso, ou sem ser esse o ponto mais importante, em detrimento de qualquer outra coisa, escolherão para o seu próprio prejuízo. É importante conhecermos a Cristo. Nós temos razões nele, ele é maravilhoso. Nós temos razões para o benefício da nossa alma, e nós temos razões nos malefícios que não conhecer a ele traz para a nossa alma. E por último, irmãos, ou melhor, como conhecer a Cristo? Nós ainda temos efeitos, né, de conhecer Cristo. Como conhecer a Cristo? Essa pergunta, irmãos, né, como conhecer a Cristo, ela é tão importante quanto o porquê conhecer a Cristo, como nós acabamos de ver. Sabe por quê, irmãos? A prova disso é que muitos hoje têm afirmado o mesmo. Temos de conhecer a Cristo. É importante conhecer a Cristo. Mas estes terminam afastando as pessoas de Cristo porque eles apelam para um como, uma forma de conhecê-lo que distancia as pessoas de Cristo. Pode parecer incoerência, mas não é, irmãos. Ainda mais quando você percebe de onde vem essa fala. É do coração daqueles que querem exatamente afastar as pessoas de Cristo de uma forma enganosa, não de uma forma escancarada. Não é, não conheçam a Cristo, colocando-se como inimigo direto dele, mas o inimigo velado. Conheçam a Cristo. Mas aí vai e propõe uma forma de conhecer que não vai conduzir a esse conhecimento. Essa abordagem, irmãos, essa abordagem é muito comum, é a do misticismo medieval ou da espiritualidade.
Som, teste, som. Som, teste. Meu irmão, você é ao vivo mesmo. Agora sim, vamos lá. Obrigado, irmãos. Então, deixa-me voltar, irmãos. Né? Nós estávamos falando aqui, não sei onde foi, até onde cortou, né, de alguns que falam, né, conheçam a Cristo, mas propõem um como conhecer de uma forma equivocada. É por isso que nós mostramos que nós estamos falando que o como conhecer a Cristo e o conhecer a Cristo são inseparáveis, né? Também tem que haver um como correto, porque grupos, né, místicos medievais e alguns liberais têm falado para as pessoas, conheçam a Cristo. Primeiro que, quando você pergunta que tipo de Cristo eles estão falando, já não é o Cristo da Escritura Sagrada. Mas como conhecer a Cristo, você pergunta a eles. E eles propõem conhecer a Cristo desvinculado do Cristo da palavra. Desvinculado da palavra. E uma das principais marcas deles é essa, irmãos. É apelar para um misticismo subjetivista desvinculado da Escritura, construindo o seu raciocínio sempre em oposição a doutrinas frias e áridas. Pode perceber, gente, quando você encontra a pessoa muito avessa a doutrinas, muito avessa a teologia, tem algo esquisito aí por trás. Sabe por quê, irmãos? Isso é um erro gravíssimo. É a Escritura que nos apresenta esse Cristo. É ela que nos fala a importância de conhecer esse Cristo. Não é o céu que nos diz isso. Não é a areia do mar que nos fala isso. Não é a formiga andando por sobre uma árvore que nos fala isso. É a revelação especial do Senhor. É a Escritura que nos fala isso. E é ela também que nos diz como conhecê-lo de uma forma verdadeira. Nós conhecemos a Cristo, irmãos, somente por meio da palavra e pela íntima operação do Espírito Santo. É o conhecimento objetivo com a aplicação subjetiva. É o conhecimento objetivo que vem da palavra que o Espírito inspirou, da operação e aplicação subjetiva e interna do Espírito em nosso coração, irmãos. Então perceba, palavra, Espírito e conhecimento experimental de Cristo são inseparáveis. Separa o Espírito da palavra, separe Cristo da palavra e você não tem nada. O Senhor juntou essas coisas, irmãos. Paulo fala, por exemplo, em Romanos capítulo 10, versículo 17, como crerão, como conhecerão se não há quem pregue? E a pregação vem pelo ouvir, e a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Não tem como conhecer a Cristo se não for pela pregação. Não tem como ter fé em Cristo se não for pela palavra dele. João capítulo 16, versículo 8. E o Espírito os convencerá do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito que tem que operar no nosso coração, irmãos. São apenas dois textos que nos mostram essas duas verdades. Se alguém separar esses três, palavra, Espírito e Cristo, saibam que é ou um falso profeta ou alguém profundamente equivocado. Eu estou dando ênfase a isso, irmãos, porque infelizmente isso está até no meio das igrejas presbiterianas, queridos. Não se separa conhecer a Cristo da sua palavra. Se você encontrar alguém negando ou minimizando o aspecto objetivo da fé, isto é, o conteúdo da revelação da Escritura e o conhecimento dela, ou que coloque tal coisa em detrimento ou em oposição por si só à comunhão com Cristo, este não ensina a verdadeira fé bíblica. Se alguém quer se relacionar com Cristo, ela precisa professar e confiar em Jesus Cristo. Ou melhor, que Jesus é o Cristo. Mas isso só é conhecido pela revelação objetiva. É por isso que, quando Jesus pergunta assim, quem vocês dizem que eu sou? Os apóstolos. Quem os homens dizem que eu sou? Os homens que não tiveram a revelação de Deus dizem, tu és Elias, tu és um dos profetas, tu és até João Batista que ressuscitou dos mortos, eles dizem. Mas vocês, quem dizem que eu sou? Aí Pedro, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Aí Cristo fala, respondeu Jesus, feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Conhecer as informações sobre Cristo, irmãos, é parte essencial da fé. Como crerão naquele de quem não ouviram, Paulo falou em Romanos 10. Como se relacionarão ou experimentarão quem não conheceram? A Escritura reprova o conhecimento sem vida.
como Tiago 2 nos fala, irmãos. Mas negar a necessidade e a indispensabilidade de conhecer é um erro. Ela não faz isso. Por isso, até aqui a nossa ênfase foi para você ter um conhecimento, não se contente em conhecer a Cristo apenas por informação, mas avance para o conhecimento experimental. Mas não foi negando o conhecimento da informação, as doutrinas da palavra, porque você não pode experimentar esse Cristo revelado sem conhecê-lo objetivamente na palavra. Negar ou minimizar ou contrapor a vivência e o conhecimento com o conhecimento da pessoa de Cristo, não é apenas não bíblico, irmãos. É diabólico. É diabólico. Quem faz isso são os liberais e os místicos, e que no final são as mesmas, são farinha do mesmo saco, como a gente diz. Pois afastam os homens da palavra, apelam para o subjetivo, e embora queiram parecer mais piedosos porque querem contrastar Cristo com um mero conhecimento, eles, na verdade, afastam Cristo da palavra, porque especialmente ele diz assim, não conheça, não é isso, é uma comunhão com ele, sem o conhecimento da palavra. Na verdade, no final das contas, irmãos, eles destroem a piedade que é construída sobre o fundamento do verdadeiro conhecimento objetivo. Não precisamos, irmãos, negar a verdade por causa de uma usuela. Presta atenção agora. Não conhecer a palavra objetivamente é pecado. Conhecer objetivamente de forma estéril é pecado. Colocar o conhecimento objetivo, as informações sobre Cristo, como contrário, como excludente do conhecimento experimental, é pecado. A santidade está nisso que nós temos exposto aqui da palavra, irmãos. Em afirmar e viver que devemos conhecer a Cristo pela Escritura de forma objetiva e então, a partir disso, viver esse conhecimento experimental. Experimentar o objeto conhecido. Percebe que esse é o ponto do equilíbrio que a Escritura nos coloca, contrário a esses erros, não conhecer a palavra, conhecer de uma forma estéril, sem vida, colocar o conhecimento como uma coisa contrária ou excludente do experimentar Cristo, tudo isso é pecado. Mas conhecer a palavra objetivamente, conduzindo a um conhecimento experimental, isso é o que ela nos ensina, irmãos. Assim, se Cristo é conhecido na palavra, pela pregação dela e nos sacramentos, em outras palavras, se ele é conhecido pelos meios de graça, e em tudo isso pela íntima operação do Espírito Santo, irmãos, então nós devemos buscar tais coisas em oração. Devemos ler a palavra, devemos vir à pregação pública da palavra de Deus, devemos vir aos sacramentos, orando para que o Espírito opere em nós, faça-nos conhecer a Cristo experimentalmente. Pois se o Espírito não operar, irmãos, teremos apenas o conhecimento estéril. E não é isso que nós queremos. Nós queremos usar o conhecimento objetivo como um trampolim para o conhecimento experimental dele. Nós temos de vir nos expor a ele, orando para que o Espírito Santo transforme isso em experimentação de Cristo. Quanto menos você se expõe a estas coisas, ou quanto mais você as despreza, menos você conhece a Cristo. Quanto menos você despreza essas coisas, ou menos se expõe a ela, menos você conhece a Cristo. E essa é a importância, irmãos, do culto público, essa é a importância dos exercícios de piedade privada, o culto doméstico, a devocional. Quanto menos você busca o auxílio do Espírito Santo também, é importante dizer. Enquanto busca essas coisas, menos frutíferas elas serão, e longe do conhecimento experimental você estará. Porque pode cometer um erro, irmãos, um erro muito comum no meio reformado. Não, nós não negamos o conhecimento objetivo e que ele é importante para conhecer Cristo experimentalmente. Mas sem perceber, nós negligenciamos que para conhecer experimentalmente eu preciso da operação do Espírito Santo. E eu tenho que clamar em oração, eu tenho que buscar por isso junto ao Senhor, clamar que Ele tenha misericórdia de nós e nos dê isso. Então você vem para o culto, você vai ler a Bíblia, você faz culto doméstico, sempre de uma forma mecânica, externalista, sem o senso de dependência. Aí você não tem o resultado do conhecimento experimental, logo você passa a desprezar essas coisas. Não, irmãos, se eu não me aproximo na dependência do Espírito, eu não vou ter o devido uso que essas coisas foram dadas, queridos. O nosso primeiro e fundamental conhecimento experimental, irmãos, foi na conversão. Foi a primeira vez que nós conhecemos a Cristo experimentalmente. Porém, nós somos chamados, como Pedro nos mostrou, a conhecer e a crescer cada vez mais, a
a crescer nesse conhecimento, a progredir nesse conhecimento. Por isso, ele deve ser buscado continuamente, sob risco de prejuízo e falta de crescimento espiritual, irmãos. Sob risco de questionar se realmente nós estamos experimentando o primeiro conhecimento, a conversão. E quais são alguns frutos e consequências, irmãos? Por último, alguns frutos e consequências de conhecer a Cristo experimentalmente. Os frutos e consequências, irmãos, desse conhecimento experimental, eles foram afirmados em diversos pontos, quando nós falamos anteriormente sobre a importância de conhecermos e ter esse conhecimento experimental e o porquê de conhecê-lo. Porém, eu destaco aqui mais um, irmãos, um fruto, um marcante fruto de conhecermos a Cristo experimentalmente. Venha comigo para Lucas, por favor. Lucas, capítulo 5. Lucas, capítulo 5. Depois de Cristo, irmãos, fazer os discípulos tentarem pescar peixes a noite inteira e não conseguirem, e ele falou assim, Simão, lança as redes de um lado do barco. E ele falou assim, Senhor, nós tentamos a noite inteira, mas pela tua palavra eu vou fazer isso. E quando eles pescam uma pesca maravilhosa, algo estarrecedor, a reação de Pedro é, vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Quando Pedro ele teve um vislumbre da glória de Cristo e do seu poder, quando ele o conheceu mais experimentalmente, imediatamente ele recebeu o efeito desse conhecimento. Quando Pedro, Tiago e João, eles conhecem, eles veem a Cristo no Monte da Transfiguração, eles têm mais uma porção daquele conhecimento de Cristo, um conhecimento diante dos olhos dele, eles experimentam aquilo, eles caem com rostos maravilhados. Quando Paulo vê o Cristo ressurreto na estrada de Emaús, de Damasco, ele cai do chão. Quando João tem a visão na ilha de Patmos do Cristo glorificado e ressurreto, ele cai como morto. Tudo isso aqui, irmãos, são efeitos de conhecer a Cristo mais experimentalmente, e que é ser humilhado. A humilhação. Quanto mais nós conhecemos a Cristo, quanto mais nós conhecemos a Cristo experimentalmente, mais nós seremos afetados por todos os frutos piedosos, mais nós seremos humilhados de nós mesmos, mais nós seremos parecidos com Ele, porque nós o conhecemos como Ele é. Não com mero conhecimento intelectual, mas com um conhecimento experimental, saboreando e desfrutando dele. Por isso, irmãos, oremos ao Senhor, pedindo por esse conhecimento experimental, que Ele nos dê sempre de conhecer a verdade da sua palavra, e que dessa verdade nós então sejamos trabalhados pelo Espírito para conhecermos experimentalmente em nosso coração. Oremos, irmãos, oremos. Senhor Deus, nós nos maravilhamos, Senhor, com a tua palavra que nos livra do engano e de caminhos equivocados, Senhor, que nos afastarão de ti. Ó Pai, que nós não nos conformemos e nos contentemos com um conhecimento intelectual e informativo apenas sobre quem tu és, Senhor, mas que nós avancemos para aquilo que tem que ser inseparável desse tipo de conhecimento, que é o conhecimento experimental, Senhor. Que nós sejamos, pela operação do teu Espírito Santo, Pai, mais maravilhados com a tua glória, Cristo. Que nós amemos mais a ti, que nós nos entreguemos mais ao Senhor, que nós confiemos mais em ti, que todos os nossos afetos sejam transformados por ti, Senhor, porque nós te conhecemos mais. Não há nada melhor do que isso. Antes, isso é a própria vida eterna, Senhor. E é isso que nós desejamos começar aqui, continuamente. Faz-nos, Senhor, como igreja presbiteriana Manancial do Natal, como famílias dessa igreja, como irmãos individual, crescer nesse conhecimento experimental, Pai. Que nós não nos enganemos, nem nos deixemos enganar. Precisamos conhecer a Ti, Senhor, ardentemente. A nossa alma necessita disso. Dá-nos isso, Senhor, pelo Teu Espírito. Que Teu Espírito opere e trabalhe em nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.